Então, boa noite. Hoje, dia 9 de outubro de 2022, estamos iniciando mais um estudo do NEP Alcione. Estamos no capítulo 2, versículos 11 e 12. Nós iremos ver hoje das cartas de Paulo, primeira carta aos Coríntios. Então, eu vou compartilhar agora. Eu não sei se semana passada vocês leram esse texto que está no Evangelho do Evangelho por Mateus. Como cooperas? Está em Vinha de Luz, mas também está no Evangelho por Emmanuel. Vocês viram com o João esse texto? Acho que não, né? Como cooperas? É um comentário de Emmanuel sobre o versículo 12 de Coríntios. Como cooperas? Nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus. Lendo a afirmativa de Paulo, reconhecemos que em todos os tempos, o discípulo sincero do Evangelho é defrontado pelo grande conflito entre as sugestões da região inferior e as inspirações das esferas superiores da vida. O espírito do mundo é o acervo de todas as ações delituosas em séculos de experiências incessantes. O espírito que provém de Deus é o constante apelo das forças do bem, que nos renovam a oportunidade de progredir cada dia, a fim de descobrirmos a glória eterna que a infinita bondade nos destinou. Deus é o Pai da criação. Tudo fundamentalmente pertence a Ele. Todo campo de trabalho é do Senhor. Todo serviço que se fizer será entregue ao Senhor. Mas nem todas as ações que se processam na atividade comum provêm do Senhor. Coexistem nas oficinas terrestres, quaisquer que sejam a criação divina e a colaboração humana. E cooperadores surgem que se valem da mordomia para exercer a dominação cruel, que se aproveitam da inteligência para intensificar a ignorância alheia, ou que se estimam a enxada prestimosa, não para cultivar o campo, mas para utilizá-la no crime. O cientista, no conforto do laboratório, e o marinheiro rude, sob a tempestade, estão trabalhando para o Senhor. Entretanto, para a felicidade de cada um, é importante saber como estão trabalhando. Lembremo-nos de que há serviço divino dentro de nós e fora de nós. A favor de nossa própria redenção, é justo indagar se estamos cooperando com o espírito inferior que nos dominava até ontem, ou se já nos afeiçoamos ao espírito renovador do eterno Pai. Emmanuel. Então, se a gente... Então, eu vou fazer tipo de... Eu escrevi umas palavras enquanto eu estava procurando esse texto, que a gente possa tê-las como uma oração. Pode ser? Se já temos a percepção dessa nossa condição espiritual, né, de espírito, nós estamos aptos a caminhar no mundo como proclamadores do Evangelho, né, como proclamadores da Boa Nova, se utilizando das graças e das oportunidades que Deus dá a cada dia para a gente.
de nos aperfeiçoarmos, e principalmente na construção de um mundo melhor, né? Então, que a gente deixe o nosso eu físico, o nosso eu espiritual, que a gente deixe o nosso ser buscar o Jesus dentro de cada um de nós, e que Deus que encontre cada filho, cada um, que Deus encontre cada um de nós, que Deus possa encontrar cada filho seu e auxiliá-lo, auxiliar cada um de nós também, sempre. Que assim seja. Então, podemos começar? Pode servir essa de oração inicial? Eu abri o NetSearch, vou ler a Bíblia de Jerusalém, o 11 e o 12. Deixa eu ver, tem alguém, acho que... Oi, José, pode falar. Oi, Silvia. Na introdução que você colocou, eu me lembrei do livro de André Luiz, que a gente leu, se vocês recordam, do livro Libertação, certo? Quando fazendo uma interpretação desse texto da abertura que nós fizemos, sobre o que vem ser a obra do Senhor. E a gente pode considerar que tudo é obra do Senhor. Porém, em comparação com o esclarecimento que a gente vai obtendo, certo? Algumas coisas a gente pode tirar como passível de retificação, de corrigimento, porque não há perfeito que não precise de esclarecimento para se aperfeiçoar cada vez mais. Então você vê, no livro Libertação, quando aquela leitura fala com Gúbio sobre a proporção do que nós parecemos para os anjos, nós parecemos como demônios, vamos dizer assim, certo? E as nossas obras ainda causam perturbações, mas a compreensão deles dentro de nós sabe que nós estamos fazendo o nosso melhor. Então, quando a gente fala sobre a questão da obra do Senhor, em proporção ao nosso esclarecimento, nós ainda precisamos nos melhorar bastante por causa da nossa acomodação. Mas diante de irmãos menos esclarecidos, certo? Eles verem em nós alguma espécie de apoio, embora a gente fique um pouquinho receoso do que eles fazem. Então, são luzes iluminando luzes, certo? Outras luzes menos brilhosas, né? Então, você vê, tudo é obra do Senhor, mas sempre com a necessidade de um cinzel mais refinado, que não há, ou seja, como a perfeição é uma escala infinita, ela está sempre a ser retificada quando nós nos harmonizamos com a lei maior e quando nós nos auto-reflexionamos, tomando a reflexão sobre nossos atos. Então, quer dizer, a gente vai observando esse leque, essa radiação de perfeição que nós precisamos nos melhorar. E, principalmente, quando nós tomamos o conhecimento, é que nós tomamos a maior responsabilidade. Né?
essa colaboração. E, Zé Roberto, deixa eu permitir todos aqui. E é bem isso que você falou, né? Essa questão de boa noite, Vera, boa noite, a Vera e o Reginaldo entraram. Boa noite, Vera, e boa noite, Reginaldo. Tudo bem com vocês? Tudo bem, Reginaldo? Boa noite, Vera. Boa noite. Tudo bom? Essa questão, a gente sempre precisa melhorar, mas eu também acredito, e como eu estava falando também hoje com uma amiga, né? Nós somos, a gente é o que é, né, também, e a gente está dando o nosso melhor, né, nós somos a nossa melhor versão, né, e a gente sempre está em busca de nos melhorar, né, da nossa melhoria. Então, nós estamos dando o nosso melhor, né, e nós somos o nosso melhor, mas o outro vê em nós, como você falou isso, né, luzes iluminando luzes. Então, sempre alguém vai ver em nós ou o que a gente precisa melhorar, ou vai ver a gente na nossa melhor versão. É a graça, né? Então, a gente, tem pessoas, eu estava conversando hoje com a Grace isso, né? Às vezes a gente vê uma beleza tão grande na pessoa que às vezes a pessoa não consegue enxergar tudo aquilo que ela é. E outras vezes não, né? Outras vezes não. E outras vezes a pessoa, mas a gente pode ter certeza disso. A gente não consegue mostrar o que a gente não consegue, não é o que a gente ainda não tem. Eu não sei se eu estou conseguindo me expressar, mas nós somos essa melhor, isso mesmo, Camila, a gente dá o nosso melhor. E você pode ter certeza que quando a gente está no momento de estudar, de fazer o nosso melhor, está no movimento de NEP, está em doutrina espírita, está em aprendizado, a gente está tentando fazer o nosso melhor. Então, a gente está na nossa melhor versão. Nós temos muito a aprender. E é como eu falo, nós somos, eu principalmente, eu falo que eu ainda não sou, eu ainda estou no leite materno. Ainda não cortei nem o meu cordão umbilical. Então, olha só, tem pessoas que já estão engatinhando, tem pessoas que já estão dando seus primeiros passos na escala evolutiva. Então, mas cada um está na sua melhor versão. Tem pessoas que já estão ali, né? Deixa eu dar uma lida aqui no chat. Somos nossa melhor versão nesse momento, mas não quer dizer que seja uma versão definitiva, jamais, né? A nossa versão definitiva vai ser só quando a gente chegar lá na versão crística, né? E mesmo assim, eu acho que mesmo na versão angelical, quando a gente já estiver na esfera bem superior ali, nós estaremos sempre ajudando, sempre terá algo a evoluir.
a estudar, a aprender, a gente vai estar sempre em constante evolução. Vai estar sempre em constante evolução. E, às vezes, nosso orgulho ou falha, falta de confiança própria, isso ou mesmo falta de fé, né, no processo evolutivo, ou cobranças em demasia causando sofrimento, né? A nossa própria cobrança, né? Quantas vezes a gente não se sabota, né? Esse é o problema, muitas vezes a gente se sabota, a gente acha até como a gente se acha que a gente acha que a gente é frouxa, né? Né, minha querida Graça? A gente não sabe a fortaleza que a gente é, né? A gente não sabe a fortaleza. Grace primeiro e depois Zé Roberto, por favor. Boa noite, Ju. Boa noite a todos. Pois é, mais cedo conversávamos um pouquinho com a Silvia sobre isso e eu colocava para ela o quanto eu me considero frouxa, tá? E diante de algumas situações, e é interessante porque a visão que eu tenho em relação às minhas limitações, às minhas possibilidades e mesmo ao meu crescimento, quase sempre não é o que ocorre, não é a mesma visão que outros têm em relação a mim. Isso vale para todos nós, né? Eu penso que do nosso processo de crescimento vai envolver um autodescobrimento, um auto-perceber-se, um sentir-se na essência mais profunda mesmo, para reconhecer até onde já podemos ir, valorizar até onde já conseguimos ir, porque chegar até aqui não foi fácil para ninguém, gosto de repetir isso. Vamos, vamos trazer o mérito também para as nossas vitórias, a gratidão, né? Porque ninguém chegou ao ponto onde está sozinho. E desde o princípio sempre tem pessoas abençoadas, iluminadas no nosso caminho. Normalmente nós projetamos os grandes exemplos, né, para seguirmos, é esperado. O maior Jesus, o modelo e guia. No entanto, eu considero que os pequenininhos para a nossa etapa evolutiva são fundamentais. Por quê? Porque a gente tem essa necessidade de espelhar no grande, isso não na categoria de Jesus, tá? Mas nos seres mais evoluídos aqui da Terra. Se a gente começa a tentar espelhar nesses exemplos que estão fazendo essas obras grandiosas, que são alvo da nossa admiração, porque realmente são admiráveis, a gente tende a se sentir muito pequenininho, muito incapaz. Mas onde nossas possibilidades, né? Então, aquelas pessoas mais próximas que talvez aos olhos do mundo não consigam fazer tanto, mas que para o nosso estágio é algo equiparado, são grandes alavancas de soerguimento para a gente. Então, mesmo os exemplos pequenininhos, eu penso nisso, aqueles que estão mais ou menos nivelados, eles acabam por nos impulsionar. Isso é mais uma das benesses, né, que a divindade nos proporciona, por amor, por misericórdia e por justiça. Por hora só. Eu queria enfatizar o que Silvia falou, que nós somos a melhor versão de nós mesmos. Aí eu me pergunto, alguém pode perguntar, como pode ser uma pessoa que tem um problema mental ser a melhor versão de si mesmo? Acontece que nós estamos vendo a aparência, estamos vendo o imediato, porque a coragem dele ter abraçado essa aprovação, de vir com a deficiência mental, ele se desdobrou para poder corrigir uma versão anterior, da qual ele usou essa mente, essa inteligência, para coisas que prejudicou a evolução dele. Então, quando nós observamos alguém com deficiência mental, física ou qualquer outra forma, certo? Ele realmente está na melhor versão dele pela capacidade de enfrentar uma reencarnação no plano físico, de provas e de expiações, para poder adiantar-se diante do infinito. Porque quando a gente vê
Quando o Divaldo fala na palestra dele, que está com 95 anos, isso é um instante na vida. Então, quando a gente olha assim, nós somos a melhor versão de nós nessa vida, não é 100 anos que viemos viver, não. Porque, às vezes, a pessoa vem reencarnar para melhorar 2 passos. Então, ele está melhor na vida dele. Então, por mais que nós somos imediatistas, nós somos com compreensão mais do que o nosso está na nossa frente. Mas eu diria que cada pessoa tem os seus passos. Você pode dar um passo enorme numa reencarnação, mas pode dar um passo pequeno, certo? Mas a bagagem que ele tem na vida passada é o que vai fazer com que ele dê um passo maior ou não. E os passos menores que ele dá é o maior esforço que ele conseguiu. E aí, em diante, porque nós não retrocedemos. Nós, no máximo, estagnamos, e essa estagnação causa sofrimento. O que foi o passo que Francisco Bernardoni deu? Ele realmente era um rapaz jovem, certo? De grande ímpeto, que realmente despertou esse sentimento dele. E a transformação que deu nele foi de tal grandeza, certo? Que ele se espelhou no Cristo ao ponto de transfigurar-se. Então, você vê, devemos todos ser iguais a eles, quem dera. Porém, cada um tem os seus momentos, tem a sua conscientização, porque o deslumbre, muitas vezes, não tem o melhor aproveitamento para o crescimento de um ser. É melhor com que você gira a luz aos poucos, mas que você seja constante. Essa é a colaboração que eu quero trazer. Grace, vai lá. Eu de novo, mais um pouquinho. Que enquanto o José falava, eu lembrava de uma colocação do Emmanuel no prefácio de Nos Domínios da Mediunidade, né? A obra de André Luiz. Que Emmanuel diz que o corpo, nós somos, o corpo físico é um turbilhão energético, né? Regido por uma consciência. Então, é a consciência realmente nos convidando, pegando dessa fala do José, nos convidando a crescermos de acordo com nossas possibilidades, um passo de cada vez. E aí, remontando mais uma vez a um texto muito bonito do Boa Nova, creio que muitos conheçam, deixa eu ver a referência aqui, é o 19, Comunhão com Deus. Num diálogo entre João e Jesus, né, João tentando compreender sobre suas necessidades espirituais, que de certa forma entrava em conflito com aquilo que Jesus vinha trazendo de um Deus, de um Pai amoroso, que destoava da visão que eles tinham até então, né? Então, Jesus, quando ele pergunta sobre isso, então Jesus tem uma explicação bem mais ampla, mas eu vou pegar só um pedacinho, que eu acho linda, linda. Ele diz assim: o Messias, arrancado de suas meditações, respondeu com brandura: João, todas as dúvidas que te assaltam se verificam pelo motivo de não haveres compreendido até agora que cada criatura tem um santuário no próprio espírito, onde a sabedoria e o amor de Deus se manifestam através das vozes da consciência. Sabedoria e amor, né? As duas asas que nos fazem alçar voos cada vez mais altos. Como é difícil obtê-las, mas ao mesmo tempo, como é libertador e é algo que está destinado pela sabedoria divina para todos nós. Então, por esse momento é só. Essa questão do alçar voo, né? Dessas duas asas, né? Sabedoria e amor. Principalmente
ter o equilíbrio das duas, né? Ter o equilíbrio das duas. E esses passos que a gente dá, né? Essa consciência que nos convida a crescer. Essa consciência que está dentro do nosso templo interior, né? Dentro do nosso ser, dentro das nossas profundezas, né? E é isso que esses 2 versículos trazem. Essa questão do espírito que está dentro do homem, que é esse espírito que conhece todos os nossos sentimentos, que conhece todos os nossos pensamentos. Alguém do mundo conhece os nossos pensamentos, conhece os nossos sentimentos mais íntimos. Eu vou ler o versículo. Esses 2 versículos. E é sobre isso, né? Sobre esse espírito que está dentro da gente. E quem que deu esse espírito para nós? Quem que deu essa vida? Deus. É Ele quem dá a vida, né? Eu vou ler aqui, vou ler pela versão 11:12, capítulo 2. Quem, pois, dentre os homens, eu estou na Bíblia de Jerusalém, na Upsearch. Quem, pois, dentre os homens conhece o que é do homem, senão o espírito do homem que nele está? Da mesma forma, o que está em Deus, ninguém conhece, senão o Espírito de Deus. Quanto a nós, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que vem de Deus, a fim de que conheçamos os dons da graça de Deus. Então, é esse Espírito que é do homem, que ele está dentro da gente. Então, Paulo, a Elis chegando. Opa, acho que ela entrou. Paulo, ele vem trazer para a gente esse... Boa noite, Elis, querida. Esse homem carnal e esse homem e esse ser espiritual. E então, quando Paulo ele nos convida a pensar nessas coisas espirituais, e aí Barclay, o exegético, né, Barclay, que muitos espíritas gostam dele e trazem ele nas reflexões, ele fala do pneuma, que quer dizer espírito, né? E aí o pneumatikoi, que quer dizer homem, o homem espiritual. E aí ele também traz o homem carnal, que é o psutikos. Então, a gente pensar nesse homem carnal e esse homem espiritual, aí não tem como a gente pensar nessa fraqueza, né? O que o homem, o que nós, enquanto pessoas, o
que realmente a gente, enquanto pessoa, precisa, e o que realmente, enquanto a gente, enquanto espírito, a gente precisa, né? Aí eu fui buscar em Joana de Ângeles, né? Que eu também, as virtudes da Joana de Ângeles, que se contrapõem às fraquezas dos pecados capitais, né? Que é a temperança, se contrapondo à gula. E o que é a gula, né? Essa fraqueza espiritual, que a gente não... Essa fraqueza da gula, que a gente não tem, às vezes, o controle do corpo. E aí, quando a gente pensa nesse controle do corpo, a gente pensa em se abster, avareza. E aí vem para qual que é o contrário da avareza? Fortaleza, de acordo com a virtude da Joana, que é a gente dar, esperar, sem esperar, né? Essa questão da sem esperar receber. A inveja, né? Que é uma coisa ainda, uma fraqueza carnal, né? Que é uma fraqueza que a gente ainda tem. Então, a virtude que se opõe à avareza, à inveja, que é a caridade, que é doar, a doação, não é simplesmente como a gente fala, né? Um prato de comida, é muito mais do que um prato de comida. A ira, paciência, tolerância, e são a soberba, que é a falta de humildade, então, são a luxúria, que é alcançar aquela pureza, o desapego, a preguiça, você estar atento, você se comprometer. Então, o Paulo, ele vem trazer essa questão, e para a gente também se atentar a isso, né, para as questões espirituais. Então, Paulo, ele vem trazer esse contraponto. E aí, quem que a gente está sendo mais na nossa melhor versão, né? Que a gente está trazendo aqui essa nossa melhor versão. A gente está tentando ser a nossa melhor versão espiritual, ou a gente está tentando ser a nossa melhor versão ainda carnal? Só que a gente está vivendo uma experiência carnal aqui na Terra. Deus, Paulo vem falar, né? Que Paulo vem falar que Deus, o Espírito de Deus, o Espírito está dentro de nós. Paulo vem falar aqui, lá, que dentro do homem está o Espírito do homem. E quem que deu esse Espírito do homem? Quem que está dentro do Espírito do homem? Como a Graça estava falando agora há pouco, nós temos o templo de Deus dentro de nós. Nós temos um tabernáculo dentro de nós. Deus habita dentro de nós. Então, Paulo, ele vem fazer esse convite a essa reflexão aos irmãos de Corintos.
qual ser que está mais em evidência? O ser carnal ou o ser espiritual? Nós estamos aqui vivendo uma experiência carnal. Foi Deus que nos deu a vida, mas quem que nos trouxe? Quem que nos deu essa oportunidade? Nossos pais. Então, nós estamos vivendo uma experiência carnal. Então, a gente tem que ter esse balanço também entre o ser carnal e o ser espiritual. Então, a gente está nessas fraquezas da carne, a gente está convivendo com esses pecados capitais, né, que entre as fraquezas espirituais, para a gente aprender com essas fraquezas, para a gente desenvolver quais? Essas virtudes que a Joana nos traz. As bem-aventuranças que Cristo nos mostra, que é como é todo o seu modelo e guia, né? Todo o seu, como fala, todo o seu esqueleto, né? Todo o seu, sua parte de como seguir como ser cristão, as bem-aventuranças. E Barclay termina, né? Essa questão explicando esse versículo do ser espiritual e ser carnal. Para ele são meras insensatez. Nenhum homem deveria ser assim, mas se sempre sufoca os desejos imortais que existem em sua alma, se converterá nisso, e se o faz, o Espírito de Deus falará, e ele não escutará. Então, tem que ter esse equilíbrio, para que ele consiga ouvir Deus dentro dele. Para que o homem consiga ouvir Deus. Então, Paulo, ele vem trazer essa reflexão. Deus nos traz esse livre-arbítrio, né? Ele nos deixou livre para a gente escolher, para que a gente possa fazer as nossas escolhas, para que a gente possa fazer a nossa melhor versão. Como a Camila ali falou, né? Cadê no chat ali? A nossa melhor versão, mas não uma versão definitiva. Porque se é uma versão definitiva, a gente não está em evolução. A forma como que a gente vai escolhendo dar cada passo é que nós vamos melhorando cada dia a nossa melhor versão. Nós vamos melhorando a cada segundo a nossa melhor versão, com as nossas escolhas. E, então, nós estamos aqui encarnados. O nosso ser, às vezes eu estou travando, vocês estão vendo eu travando? Internet, o tempo está ruim aqui. Então, o nosso ser, ele é livre. Depende do nosso esforço, da nossa vontade, do nosso querer. Alçar voo, alçar mais voos mais altos. As nossas melhores versões ser cada vez mais lindas, né? Para nós mesmos, para nós, a nossa melhor versão para nós mesmos.
Alguém tem algum comentário? Alguma contribuição? Cric, cric, cric. Graça, minha querida. Você sabe que aqui no Nordeste, quando alguém fala muito, diz que tomou água de chocalho, né? Então, já que está todo mundo calado, vamos eu com minha aguinha de chocalho. Pensando aqui um pouquinho sobre a figura do Saulo, enquanto Saulo, né? Porque nós projetamos o Paulo como alguém que realmente se iluminou de uma forma que nos impulsiona, né? Que nos convida. No entanto, esse foi o produto final de uma jornada. Mas quem era ele logo no início? Saulo. E a descrição que Emmanuel faz dele logo no início do livro, se vocês atentarem, é uma descrição realmente superficial, material, de um jovem robusto, denotando poder, denotando muita sabedoria, muita ciência, dominando ali o grego, a filosofia da época. No entanto, tinha um vazio. E ele talvez nem ele percebesse o quanto esse vazio tomava conta e precisaria preencher com algo. E os convites ao longo da estrada, o primeiro, né, através na estrada de Damasco, foi realmente algo que o ponto que diz é agora a virada de 360 graus. E eu estava pensando assim, eu acho que todos nós, de acordo com a nossa história a cada jornada, nós recebemos um grande chamado. A gente pode não confessar, pode não dizer para o mundo, pode não dizer sequer para a nossa família, mas todo mundo deve receber um chamado, aquele que te revira pelo avesso, que você não sabe exatamente o que fazer, quando fazer, como fazer, mas você sabe que tem que fazer alguma coisa, que tem que modificar alguma coisa, que tem que transformar alguma coisa. E não é necessariamente do lado de fora, é íntimo. É o nosso momento do chamado ao crescimento. Então, eu fico pensando assim na esfera espiritual, ainda no planejamento reencarnatório, né? Como existem pessoas muito amorosas, pensando em cada detalhe, desde quem vai ser o pai, quem vai vir com a missão da maternidade para te receber, mesmo aqueles que dizem assim, meu pai não assumiu os deveres junto à família. Sim, foram os limites dele, mas ainda assim foi convidado, aceitou o convite de participar para que para que eu viéssemos. Então, é um convite que cada um tem o seu limite de aceitação, e isso vai para as diversas esferas. Isso desde a esfera espiritual até a esfera material. E aí eu pensava, qual terá sido o grande convite, pelo menos até esse momento que nós recebemos? Será que nós estamos realmente acolhendo esse convite, interpretando como tal e dizer, hora de modificar, hora de transformar? Já deu, hora de preencher? E com Jesus à frente? Só concluindo, nós temos visto aí muitos discursos, infelizmente, de ódio nas redes sociais, envolvendo principalmente a política, né, atualmente. E sabe o que é que me parece mais falta, o que é que faz mais falta ou vazio? A fraternidade. As pessoas estão se colocando do lado A, do lado B, porque o lado A é melhor, o lado B é melhor. Mas são raras que procuram, de fato, trazer uma investigação na linha do
mas o que é de fato melhor para todos, independente de um lado ou de outro. O que ali prevalece de fraternidade que vai atender a todos. Então, temos visto realmente muitas pessoas, isso entristece um pouco, nessa situação. Não é o melhor para todos, é o meu lado. Vamos procurar mais votos, mais posicionamentos para o meu lado, porque esse é o que vai ganhar. E não pensando no lado de vamos ganhar todos. Sabemos sim que existem muitas limitações, afinal de contas, somos seres imperfeitos, sendo regidos, né, pelos mecanismos das leis, da burocracia, por seres também tão ou mais imperfeitos do que nós. Mas o que estamos fazendo nesse exato momento para melhorar de fato essa situação, além do verbo que agride, do tapa verbal, muitas vezes em pessoas na nossa vizinhança, dentro da nossa casa, no nosso círculo de trabalho? Onde isso vai nos levar? Tenho pensado muito nisso também. Por hora só. Graci, eu remitei, eu quero colocar outra exemplo, você citou Paulo de Tarso, e eu colocaria também no nosso movimento espírita, o nosso codificador, porque a estrada de Damasco, em que ele passou, foi a primeira reunião que ele foi participar da mesa girante, da qual que ele viu que o pessoal se reunia por perguntas fúteis. Então ele começou a fazer perguntas mais sérias. Essa foi a transformação dele, porque na medida que ele se aprofundou, ele viu que existia um campo imenso de exploração. Ele, como estudioso, ele não permitiu, não deixou que ao conhecimento intelectual cegasse, ou seja, o tornasse arrogante diante do que conhecia. Ele abriu mais espaço para aprender muito mais, ele viu que tinha muito pouco ainda para aprender. Essa é realmente a transformação, porque eu observa-se que Paulo de Tarso, na perseguição que ele tinha com os judeus, Deus via no coração dele a sinceridade, certo? Da defesa da fé judaica, né? Mas ele estava equivocado em relação à interpretação que os sacerdotes, os fariseus, davam sobre Jesus. E quando ele teve essa visão mais profunda, ele viu o equívoco que tinha e voltou toda a energia do estudo de Rabi que ele estava tendo para as obras de Jesus. Tanto é que ele foi o maior divulgador do cristianismo em sua época. Nós não temos registros tão profundos como as cartas de Paulo, né? Essa colaboração, por enquanto. A minha internet está oscilando. Eu vou deixar minha câmera fechada, tá? Que está travando. Em relação a essas duas falas, da Grace e do Zé Roberto, eu vou juntar vou fazer uma única e vou trazer com um vídeo que eu estava assistindo, que eu até coloquei no grupo, antes de abrir a sala, que é o vídeo em comemoração aos 10 anos de NEP, da criação do NEP. E está sendo uma live por mês, né? E hoje estava tendo o segundo vídeo com o César Perry sobre a importância da conversa interreligiosa, né?
E eu deixo como uma indicação de vídeo para quem tiver um tempinho sobrando, que vale a pena, sobre esse diálogo interreligioso. Dá 1 hora e pouquinho, 1 hora e 10. E ele também ele fala dessas mesas de gerante e desse momento também que a gente está vivendo, e principalmente dessa questão de como é importante ter o respeito, e a gente traz desse respeito interreligioso, da gente acolher, da gente respeitar o outro, e eu vejo também, como a Graça estava falando no começo, né, desse convite às esferas, né. Aí eu trago também uma fala dela, de hoje à tarde. Quando a gente voltar, nós estamos nessa experiência carnal, e também ela falou do plano reencarnatório, né, a gente falou do pai, da mãe. Então, quando a gente voltar, a nossa visão embaçada, que Paulo também traz essa questão do homem carnal e do homem físico, e do homem espiritual, o homem físico e do homem espiritual, a nossa visão embaçada vai estar menos embaçada, né? E a gente vai regressar, né? Então será que a gente vai ter vergonha? Os nossos erros vão estar descobertos? O que a gente está fazendo, né? Como que a gente está acolhendo? A gente está respeitando o outro? E nessa live, o César Perry estava falando de um tempo, e acontece ainda em muitos centros ou em muitas famílias, em muitos diálogos interreligiosos, em muitos centros também, e acontecia mais também, de ir num centro e você não poder frequentar outro, porque só o meu centro era o correto, o outro não era. Então, essa questão de, mesmo dentro da doutrina, não aceitar o ensino do evangelho, e mesmo como está tendo hoje, ele foi falado nessa live, dentro do Distrito Federal, esse movimento do ódio, chegando dentro do movimento espírita, por conta de religião, e como falta esse acolhimento, e como falta esse respeito, e realmente olhar para o outro, né? O que realmente a gente quer para o outro? Quando a gente retornar à nossa pátria espiritual, a gente, no desdobramento, nosso espírito, ele é livre, né? Como nós falamos aqui, dentro do nosso ser carnal, tem um espírito livre. Nós temos as nossas escolhas. Temos o livre-arbítrio. Arbítrio. Estamos na nossa melhor versão. Mas e quando a gente regressar? Nós vamos ter vergonha das nossas escolhas? Nós teremos vergonha do que nós estamos fazendo? De como nós estamos acolhendo nosso irmão?
de como realmente nós olhamos para o nosso irmão, ou de como realmente nós queremos que o nosso irmão viva, como o Zé Roberto falou, Kardec, nas mesas girantes. Eram tantas pessoas e tantas perguntas fúteis, né? Qual que foi a... Kardec, ele fez o quê? Continuou trabalhando. Quantas vezes a gente faz disso, né? A gente às vezes não concorda com certo movimento dentro do centro espírita, mas e a gente sai, a gente briga, procura outro centro, mas a gente está ali para trabalhar, né? A gente está ali para divulgar a boa nova, né? Então falta o quê? Falta a gente divulgar. Se o nosso centro não acolhe a ideia de estudar o Evangelho como a gente está fazendo, como o NEP, os NEPs, eles foram criados há 10 anos atrás pela FEB, pela Federação Espírita Brasileira, mas muitos centros encontram uma resistência tremenda, porque acreditam que só devemos estudar o Evangelho segundo o Espiritismo. Há muito conservadorismo. Então, o que falta? Falta divulgação, falta um acolhimento, falta você sentar, conversar, falta respeito e não parar de trabalhar, né? Porque no momento todos nós temos essa visão embaçada, né? Minha querida Elis, por favor. Boa noite, Andréa. Boa noite a todos. É só um comentário em relação a essa questão do movimento espírita, né? Em relação à resistência. E eu sinto, assim, são muitos elementos, né? Que se agregam a essa discussão, né? Elementos relacionados a uma visão de que você precisa ter um conhecimento mais profundo para fazer o estudo bíblico. É uma preocupação com os atavismos, porque muitos de nós viemos de correntes religiosas diferentes, então no estudo bíblico, por ainda não ter um pensamento espírita solidificado, aqui e acolá pode-se dar uma interpretação não espírita. E a gente sabe que a Bíblia é um texto que exige que você descortine o contexto e o texto para poder ter uma compreensão mais profunda da mensagem que está sendo dita ali, né? Então, eu vejo muito essa preocupação dos companheiros em relação a essa resistência, mas, ao mesmo tempo, também um olhar ainda muito miúdo quando a gente fala, né, de estudo, porque é uma visão que você precisa dar tudo muito bem resumido e muito bem compilado para as pessoas, e, se possível, né, apostilado, que é para a pessoa não ter risco de cometer nenhum erro, né? Então, esse material, óbvio, um material muito rico, mas também produzido por pessoas, e evidentemente que terão algumas falhas. Então, tem essas questões que eu acho que elas precisam e devem ser consideradas, né? E, assim, que bom que algumas casas já têm estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, porque tem muitas casas que nem isso, nem o Evangelho segundo o Espiritismo
muitas casas no Brasil estudam o Evangelho segundo o Espiritismo em formato de palestra. Você não tem uma roda de conversa em torno do Evangelho ali, do que o Jesus traz e do que o Kardec está colocando, que os Espíritos estão colocando. Muitas vezes você tem uma explanação indireta sobre o Evangelho, né? Então, é uma discussão que a gente precisa também fazer. Óbvio que a gente defende essa modalidade de estudo, mas é importante que a gente tenha lucidez também em relação a essas questões, porque se agregam, né, a essa modalidade de estudo. Se o pensamento espírita, ele é um pensamento científico, então, necessariamente, a gente vai precisar, em algum momento, agregar elementos científicos ao estudo, né? Se a gente rompe totalmente com isso, então a gente está rompendo, naturalmente, com a visão espírita, né? E aí é importante a gente ter essa lucidez, né? Em algum momento, você vai precisar consultar alguma obra técnica, não é? Minimamente. Então, é mais ou menos isso. A gente compreende a preocupação dos companheiros e agrega a essa preocupação a ideia de que todo excesso é sempre prejudicial, né? Eu quero colocar uma observação sobre como eu vejo o estudo do NEP. Eu que já passei, sou peregrino de outras religiões, e abracei o espiritismo como a mais coerente, embora que a sede de conhecimento não para. E você vê o seguinte, o estudo do NEP, de certa forma, atrai a simpatia de outras religiões, porque está estudando o Antigo Testamento, o Novo Testamento, certo? Juntamente com ele, para quem tem a curiosidade de saber como é o estudo que os espíritas fazem sobre esses livros. Porém, Kardec, a preocupação de Kardec teve muito mais em relação à moral que Jesus trouxe. Porque se nós observarmos o Antigo Testamento, existem muitas questões que você pergunta como é que pode um Deus de ontem, de hoje e de amanhã ser sempre o mesmo, se realmente o Antigo Testamento Deus era um Deus dos exércitos. Então a gente tem que observar o contexto das coisas que foram feitas, como o pastor Staniston Mossas, que escreveu o livro Ensinos Espiritualista, ele colocou de uma forma muito apropriada que o Antigo Testamento foi escrito para um povo de uma determinada época com certos costumes, que hoje em dia não se conceberia colocar as legislações civis que tinha no Antigo Testamento no dia de hoje. Certo? Dentro, olho por olho, do olho, as viúvas deviam casar com os cunhados, e aí vai algumas leis que na época eram mais plausíveis. Então você vê o seguinte, o nosso estudo ele tem que ter uma certa delicadeza para o que nós não viemos até a conduta, certo, dos ortodoxos, certo, daquela época, mas que tem uma interpretação à luz do espiritismo, porque a resistência de algumas pessoas que acreditam que devíamos estudar mais o Evangelho segundo o Espiritismo, certo? Ela é compreensível porque, de certa forma, nos tira o véu que as religiões que nós pertencíamos nos cobriam. E realmente colocava um Deus de temor, um Deus de castigo. Então, quando nós estudamos aí, é trazer a luz do Espiritismo sobre os textos que foram colocados. Embora que isso possa vir trazer um certo constrangimento, repito, aos ortodoxos que estudam o Antigo Testamento. Então, quer dizer, não é que os espíritas que não aceitam sejam ortodoxos. Eles evitam que sejam fermentados em cima da nova revelação. E eu acho que não sofre
desse perigo. Porque, pelo contrário, o Evangelho que está iluminando o Antigo Testamento à luz da terceira revelação. Não tem o porquê, no meu ponto de vista, existir algum risco disso. Porque há realmente uma compreensão, porque você entender, já tivemos um estudo da maldição dos amalequitas. Podemos dizer que foi um profeta, Deus falou pela boca de um profeta para poder assassinar as viúvas, crianças de leite. A gente fica naquela interrogação, o que ocorreu, qual foi o contexto que aquela profecia foi colocada, qual a necessidade que houve aquilo. Deus fechou os olhos para que aquela profecia fosse colocada, aquela ordem. Então a gente fica interrogando como é esse Deus de amor de ontem, de hoje e sempre. Aí a minha colaboração e a atenção para que a gente possa estudar esses textos. Elis, minha querida. Eu só queria, eu achei perfeito o que o Roberto falou, e assim, acrescentar que o pensamento espírita, o Haroldo sempre usa essa simbologia, né? Quando ele fala da árvore do evangelho, e que o pensamento espírita, ele vem complementar essa revelação, né? E aí, assim, tem um esforço também nosso em entender que existe uma necessidade que a gente compreenda essa primeira revelação, né? Que entenda também essa segunda revelação, que esmiúce e compreenda também o pensamento espírita. Então, é um universo de estudo e conhecimento, mas, acima de tudo, também viva, né? Então, é um desafio posto, né? Que a gente precisa encará-lo, mas é necessário. Né? E essa era uma conversa muito minha e sua, né, Elis? Essa preocupação desse cuidado, né, com a leitura, né, com trazer desse cuidado com as escrituras, de como é difícil, assim, esse estudo exegético, né, e que é pesado, né, e o que eu vejo, sinceramente, o Evangelho segundo o Espiritismo, eu vejo ele dentro do Novo Testamento, do Segundo Testamento. E com o NEP, com o estudo do NEP, parece que ficou tão simples, é tão mais simples, né? Estudar, compreender, porque a gente tenta entender, a gente tenta fazer essa leitura do que está atrás da escrita, né? Daquelas palavras. Então, eu tento fazer esse movimento, né? Ir além do que está no versículo, dessa visão desse Deus que pune, principalmente do Primeiro Testamento, que eu gosto de falar Primeiro Testamento, que eu acho que antigo, né, e novo, né, então eu gosto de falar Primeiro e Segundo Testamento, primeiro e segundo,
Então, eu acho que com o NEP, essa forma de estudar, essa forma de olhar para essas escritas, para essas escrituras, tornou mais fácil a compreensão. É claro, né? É estudo. Depende da boa vontade, depende de comprometimento, mas esse caminho que a gente faz, esse caminho que a gente trilha, tornou mais fácil, tornou mais leve esse fardo exegético, né? Então, a gente, como eu recomendo mesmo esse vídeo de hoje, eu não sei quem daqui acompanhou, no começo eu até achei um pouco assim, mas depois eu achei que foi se tornando um pouco mais agradável. Sim, não que foi se tornando mais agradável, me parece que no fim eu consegui me familiarizar mais com a fala do Perry, né? E ele falou muito interessante que provavelmente todos nós que nos dizemos espíritas, hoje aqui, somos espíritas pela primeira vez e que viemos de outras vidas com outras religiões. Então, a gente carrega traços de outras religiões ou mesmo de outras crenças ou não crenças. Então, a gente tem essa coisa arraigada na gente. Então, a gente está apenas caminhando, apenas no começo da caminhada, né? Então, nós temos a eternidade, né? Nós estamos... E ainda o Israel, que faz parte do NEP Alcione, que faz parte de outro NEP, hoje ele não está aqui, e ele fez uma pergunta muito interessante no final, que o Perry, que o César respondeu, que estaríamos nós contribuindo para uma futura religião universal. E provavelmente sim, né? Isso futuramente, isso séculos e séculos e séculos, né? Nossa, Religião. Hã? viajei agora. Então, eu também, Elis. Mas eu acho, sabe, André, eu Ah, acho demais isso, porque eu penso que no futuro o evangelho ele vai ser estudado de uma outra forma, né? E sem dúvida a gente está rastejando para que isso aconteça, né? Mas é como a gente sempre fala, né? A gente vive o nosso grande desafio, né? É lidar com tudo isso e transformar tudo isso em vida. Hoje eu estava ouvindo uma palestra do Kardec, um companheiro lá do nosso centro estava falando sobre Kardec, e não ficou muito boa a gravação, está até no Instagram do centro, que se chama Lar dos Humildes, e ele falando os detalhes da vida do Kardec, e eu, meu Deus, que homem é esse, né? Então, é cultura viva e amor vivo, né? Então, pô, a gente está tão longe, mas sem dúvida é isso que a gente sonha, né? E almeja em relação ao futuro, né? sim, é isso mesmo. É, é isso mesmo. Eu acho que não é nem religião, né? É amor, né? Então, pregar o amor, né? Então, essa pergunta é a religião do amor, né? É como eu falei, né? Assim, eu brinco, né? Eu voltei a assistir Rede Globo por causa do Pantanal, coisa que minha casa não ligava. A Rede Globo já fazia muitos anos.
E eu assisti Pantanal há muito tempo atrás, né, então, e o Velho do Rio falando, e o José Loreto falando Filho do Amor, né, então é isso que eu também, e hoje o Israel finalizando com essa pergunta, essa futura religião universal, né, que seria isso, né, o amor, religião do amor, que unirá todos nós, né, a gente não, chegará um momento em que a gente não vai precisar mais de religião, né, nós não vamos precisar mais de uma doutrina, né, nós vamos precisar só falar sobre amor, né, que é o Cristo. Esse vídeo, Zé Roberto, tá no grupo do WhatsApp, tá lá, que eu mandei, eu entrei, eram 7h10, começou às 7, então, tá lá no grupo do WhatsApp. E eu vou assistir, Elis, também esse vídeo do Lar dos Humildes, eu sigo o canal. Deixa eu dar uma lida aqui só nos comentários e já passamos do nosso horário. O que eu não havia lido, a Grace falando da questão do 18 do Livro dos Espíritos, penetrará. A Vera, antes, deixa eu ver, falando do orgulho. Camila, eu já tinha lido, falando do orgulho, falta de confiança, falta no processo. Nós queremos dar salto e já ser um Divaldo da vida, deixando de fazer as pequenas coisas que estão no nosso alcance. Às vezes a gente tem as pessoas que a gente falou sobre isso, né, os nossos modelos, mas a gente tem que ter o nosso guia e modelo, que é Jesus. Deus se manifesta também na nossa consciência, aí Grace falando da questão 18 do Livro dos Espíritos, penetrará o homem um dia o mistério das coisas que lhe estão ocultas? Aí a resposta, o véu se levanta a seus olhos à medida que ele se depura, mas para compreender certas coisas não lhe precisas faculdades que ainda não possui. Exatamente. Camila, refletindo, para desenvolver nossa melhor versão, precisamos desenvolver também a humildade, de reconhecer que ainda precisamos aprender, pois quem acha que já sabe de tudo não se abre para aprender mais e acaba estagnado. Humildade, sempre a humildade. Contrário, quando a gente está na humildade, a gente já passou pela luxúria. Rivaiu a Graça, sentindo o chamado quando já contava mais de 50 anos, olha lá o chamado, quando ele já estava na melhor idade. Precisou se remodelar em mente e coração, a partir daí, sempre é tempo. Meus amigos, alguém pode fazer a nossa prece final, por favor? Eu posso fazer, já que falei demais, afinal. Obrigada, minha querida Elis. Então vamos lá, né? Mestre Jesus, a nossa gratidão por mais um dia na Terra, a nossa gratidão pela doutrina que nos consola, nos orienta, a nossa gratidão pelo Espiritismo e pelo Evangelho, nos auxilia, nos fortalece, envolve as nossas famílias e os nossos lares nas suaves vibrações do teu amor, e que possamos sentir em nosso coração todas as emanações dos trabalhadores do Cristo que devotaram a sua vida e ainda devotam em nome do Consolador. Que possamos sentir vibrando em nossa alma a promessa do coração vivo do Evangelho nessa terra que precisa passar por dentro de nós. Que não nos falte esperança,
que não nos falte força, que não nos falte fé, que não nos falte caridade. E envolve todos aqueles que estão ligados direto ou indiretamente ao NEP, ao CIONI, envolve aqueles que coordenam esse trabalho. E fica conosco, Senhor, durante essa semana e sempre, que assim seja. Que assim seja. Que assim seja. Muito obrigada, meus queridos irmãos, meus queridos amigos.